Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, nessa liberdade conosco. Que nós possamos continuar nessa liberdade com o Senhor, sabendo qual é a nossa posição, qual é a posição do Senhor. O Senhor está entronizado, Senhor Deus, acima dos querubins. Nós somos teus servos, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, ser enchidos do teu Espírito. Queremos ter o nosso caráter transformado, Senhor Deus, para termos o caráter semelhante ao teu, Senhor Deus. Fala conosco nessa hora, toma a tua palavra em tuas mãos, Senhor Deus. Que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos enxergar o Senhor cada vez mais e mais, Senhor Deus. Assim nós nos colocamos em tuas mãos, dependendo da tua graça, da tua condução e do teu Santo Espírito, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar lá em Mateus, capítulo 23. Dá prosseguimento ao que nós temos visto. O Senhor na sua última semana e no seu último discurso ao povo, É a última vez que o Senhor vai se dirigir ao povo. E a partir do capítulo 23 de Mateus, nós vemos o Senhor censurando os fariseus e os escribas, E como nós vimos na semana passada, melhor dizendo, na semana retrasada, o Senhor ele vai descrever aqui, nos primeiros versículos do capítulo 23, qual é o perfil dos falsos profetas? Qual é o perfil do falso líder religioso? E ele vem fazendo essa descrição que nós já vimos, E nós entramos aqui no versículo 8, até o versículo 12, na última reunião. O Senhor nos alertando que nós não devemos querer ser chamados de mestre, nem de guia, nem de pai. Mas o âmago desse ensinamento do Senhor aqui, irmãos, a partir do versículo 8, ele está em dois versículos, em duas passagens principais, que é o que, irmãos? Aqui no versículo 8, na segunda parte do versículo 8. O que o Senhor nos ensina aqui? Que vós sois todos irmãos. Esse é o âmago, é a mensagem principal aqui nessa passagem. Todos vós sois irmãos. Versículo 8 do capítulo 23 de Mateus. Então nós temos que ter isso, irmãos, dentro de nós. Todos nós aqui somos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Ninguém é maior do que ninguém. O nosso intuito aqui é simplesmente nos ajudar. O que os irmãos puderem me ajudar, amém. O que eu puder ajudar os irmãos, amém. O que os irmãos puderem ajudar uns aos outros para o Senhor crescer em nós, amém. Porque todos nós somos irmãos. Não tem aqui ninguém maior do que ninguém. E continuando nesse ensino, o Senhor vai completar aqui no versículo 11. Ele falou no versículo 8 que todos nós somos irmãos, mas no versículo 11 ele vai falar o quê? Primeiro ele fala que somos irmãos. E agora no versículo 11 ele fala que nós somos servos uns dos outros. Nós queremos ter uma posição não de governo, não de primazia, mas sermos usados pelo Senhor de alguma forma. Como que o Senhor vai nos usar? Servindo os irmãos. É assim que o Senhor nos usa. Não governando, não obrigando os irmãos a nada, mas na posição de servo. Porque foi esse o exemplo que o Senhor nos deu. Vamos lá a Filipenses, capítulo 1, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Porque Paulo, ele vai pegar esse ensinamento do Senhor, de que nós somos irmãos, de que nós somos servos uns dos outros, e o que ele vai falar em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1? Fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo aqui nos ajuda e nos traz para uma prática do que é ser irmão, do que é servir uns aos outros, do que é ser servo assim. O que é ser servo? Nós só podemos expressar a glória do Senhor no nosso meio se nós tivermos o mesmo pensamento. Como Paulo fala aqui, né? De modo que penseis a mesma coisa. Como que nós vamos expressar a glória do Senhor se cada um pensa coisas diferentes? Se cada um quer seguir um caminho diferente? A gente vê isso nitidamente onde, irmãos? Onde? É claro que na comunhão nós vemos isso, essa questão de problemas com irmãos, cada um pensando uma coisa diferente. A gente vê que traz confusão, né? Mas onde que nós vemos isso de forma mais nítida? No casamento. Imagine um casal, um pensando de uma forma e outro pensando de outra forma. Esse casal vai chegar muito longe, irmãos? Esse casal vai ter muito problema no caminho. Porque um quer puxar para um lado e o outro quer puxar para o outro lado. Mas se o casal ele tiver o mesmo pensamento, pensar a mesma coisa, se o casal tiver o mesmo amor, se o casal for unido de alma, se tiver o mesmo sentimento, irmãos, imagina como não vai ser esse casal. Agora, traz isso para dentro do corpo de Cristo. Traz isso para dentro da igreja. Imagine como é que não será a comunhão, irmãos, se todos os irmãos tiverem o mesmo sentimento. Tivermos o mesmo pensamento, o mesmo amor, irmãos. Não é aí que nós vamos ser irmãos verdadeiramente? Não é assim que nós vamos ser servos uns dos outros? Quando isso não acontece, o que vai acontecer, irmãos? Disputa no nosso meio, né? Nós vamos estar nos degladiando. Como Paulo fala, usa um termo, né? Que ele fala para os irmãos, não sei se é em Coríntios, né? Se mordendo uns aos outros, olha só. Irmãos aos Gálatas, né? Os irmãos se mordendo. Por quê? Porque não tem um pensamento. Porque não consideram um aos outros superiores a si mesmo, né? Então, o que o Senhor nos ensina aqui em Mateus, todos vós sois irmãos. Vós sois servos uns dos outros. Paulo vai desenvolver aqui em Filipenses. Numa vida prática, numa igreja, né? E Paulo fala o quê? Se vocês caminharem assim, vocês vão completar a minha alegria. Porque ele sofria dores de parto para que o Senhor fosse formado no meio dos irmãos. Então, nós devemos ter esse sentimento, irmãos. Porque assim o Senhor será glorificado. Qual foi a oração que o Senhor fez lá em João? A sua oração sacerdotal. Como é que o Senhor falou lá? Rogava ao Pai que todos sejam um. Essa foi a oração dele. Esse foi o pedido do Senhor. Que todos vós sejam um, assim como o Pai é um em mim, eles sejam um em nós. Para quê? Que o Senhor quer que nós sejamos um nele. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, o que o mundo muitas vezes vê quando olha para a igreja? Ele vê esse pensamento único. Ele vê esse sentimento único. Muitas vezes não vê, irmãos. A gente vê isso na história da igreja. Na história desses 2000 anos de cristianismo. Divisão para cá, briga. E já começou lá em Coríntios, né? Paulo fora dos Coríntios, né? Então o Senhor busca isso no meio de nós, no meio da sua igreja. E foi por isso que o Senhor orou, irmãos. Que nós sejamos um com o Senhor, assim como o Pai e o Filho são um. Ele ora e diz assim, eu oro para que o Pai os dê da minha glória, para que vocês sejam unidade agora. Se não tiver unidade, né? Como que vai ter glória? Como é que vai ter glória? Não vai ter glória, né? Então, assim, esse tem que ser a nossa preocupação, irmãos. Né? De nós evitarmos que no nosso meio, isso começa sempre pela família, começa sempre em casa, né? A gente buscar, e esse, irmãos, assim, falando para os irmãos agora, né? Esse é o papel do sacerdote em casa, no lar. Se em casa, se no lar, não há essa unidade,
a responsabilidade maior disso é do varão. Porque é o varão que tem que lavar a esposa com a lavagem de água pela palavra, né? Os casamentos, os casais, sim, existem variados tipos, né, de casais. Tem uns que são mais tranquilos, né? É aquela questão que a gente fala do julgo desigual, né? Quando um casamento já inicia com um julgo desigual, e o julgo desigual não fala a respeito somente de um cristão e de um não cristão que se casam, o julgo desigual não é somente isso. Muita gente aplica o julgo desigual somente a isso, né? Ah, se eu sou crente, eu não posso casar com o incrédulo. Amém, isso é verdadeiro. Isso é um julgo desigual. Mas o julgo desigual, ele pode se dar em várias áreas também. Entre dois cristãos, pode haver muito julgo desigual. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Um quer alcançar determinados objetivos, outro quer alcançar outros objetivos. Isso também é um julgo desigual, né? E não é por causa disso que o casamento ele tem que se desfazer. O que tem que acontecer? O marido, claro, foi dado pelo Senhor isso a ele tem que discernir a situação, perseverar na situação e lavar tanto ele mesmo, primeiramente com o Senhor, quanto a sua esposa, para que ambos enxerguem o Senhor e tenham o mesmo objetivo, o mesmo foco, né? Porque os dois, quando se casam, eles são uma carne só. Então os dois têm que andar em comunhão em todos os assuntos, irmãos. Não pode ficar nenhum assunto de fora, né? Entre o marido e a mulher, não pode ficar nenhum assunto de fora. Nem que isso leve 50 anos do casal andando junto, mas um dia, lá na frente, eles vão ver o fruto do seu trabalho, né? Caminhando junto, perseverando no Senhor, enfrentando dificuldades, tribulações, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei nem por que eu desviei para esse assunto, né? Mas voltando aqui. Por que o Senhor estava ensinando isso aqui? Que nós não devemos ser mestres? Querer ser mestre? Querer ser guia? Querer ser pai? Porque era justamente o que os fariseus faziam, né? O Senhor está aqui justamente censurando os fariseus, porque era isso que eles buscavam. Mas entre vocês não tem que ser assim. E a partir daí, a partir do versículo 13, do capítulo 23, o Senhor vai começar a expor de forma prática, TT, o que o Senhor falou aqui dos fariseus, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Agora, o que eles faziam na prática? Por o Senhor chamar eles de fariseus hipócritas, chamar eles de guias cegos. Então o Senhor vai expor aqui alguns pontos, e antes desses pontos, o Senhor vai falar o quê? Ele vai falar um ai. Irmãos, quando o Senhor ele fala ai, irmãos, é porque a gente deve ficar atento a esse ai do Senhor. Porque um ai do Senhor, irmãos, é algo a se temer, né? Então aqui ele vai falar 8 ais para os fariseus. 7 deles ele vai chamar os fariseus de hipócritas. Um deles ele vai chamar os fariseus de guias cegos, né? Então vamos ver a partir aqui do versículo 13 algumas coisas que o Senhor vai expor do porquê que ele está chamando os fariseus de hipócritas. Vamos lá aqui ao versículo 13, né? De Mateus, capítulo 23. Fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, o primeiro ai que o Senhor fala aqui para os fariseus é que eles não deixam as pessoas entrarem no reino e nem eles mesmos entram no reino. Então, qual é o cuidado que o Senhor está nos alertando aqui, irmãos? Cuidado com os vossos guias. Porque as pessoas que vocês escutam, as pessoas que vocês seguem, elas podem estar fechando a porta do reino para vocês. Olha, irmãos, o perigo disso. O perigo de quem nós escutamos. O perigo de quem nós seguimos. Porque, como nós vimos na última reunião,
nós vimos as palavras em grego, né? Os irmãos lembram que nós vimos? Aqui está dizendo que nós não devemos ser mestres. Mas lá, nas epístolas, existe o dom de mestre, né? Que é aquele que ensina, que é aquele que andou antes pelo caminho e por ter vivido antes, aprendido antes, ele pode ensinar a outros. Então, esses são mestres nesse sentido. Não o mestre supremo, onde todo mundo tem que estar debaixo dele, né? Mas existem mestres na casa do Senhor, e como nós vimos em Hebreus também, existem guias. Então, existe no nosso meio, sim, aquelas pessoas que guiam, aquelas pessoas que ensinam, né? Mas cuidado, irmãos, com quem nós estamos seguindo. Quem nós estamos seguindo? Cuidado quem são os nossos mestres, porque esses mestres podem fechar a porta do reino, irmãos. Olha o perigo dessa advertência do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, o reino, ele é de suma importância para o Senhor. Nós vimos aqui, ao longo, né, do estudo da nossa carta em Mateus, do Evangelho de Mateus, o Senhor sempre falando sobre o reino. Porque o reino está no coração do Senhor, irmãos. E por que sempre o Senhor está preocupado com o reino, irmãos? Porque vai chegar uma hora, aqui, nesse mundo, irmãos, que o Senhor irá reinar durante 1000 anos. Então a preocupação do Senhor e o seu alerta gira sempre em torno do reino dos céus. E por que isso? Isso porque o reino é dele. E o momento em que ele irá reinar sobre a terra, ele quer que muitos participem desse reino, Malvino. O Senhor não quer reinar sozinho. Então ele faz esse alerta para nós, Cátia. Ele vai reinar, mas ele quer que nós reinemos com ele. Sempre o Senhor faz esse alerta, irmãos. Eu vou ler aqui alguns versículos que os irmãos não precisam abrir, para a gente ir um pouquinho mais rápido. Eu vou só citar os versículos onde estão, né? Os irmãos que quiserem anotar. A gente vai ver que ao longo do Evangelho de Mateus, o Senhor sempre se preocupa com o reino. Como ele falou no capítulo 4, versículo 17, né? Como é que o Senhor começou a sua pregação? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E como que o Senhor fala lá no capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor sempre nos alerta a nos preocuparmos com o reino. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então é um fazer, irmãos. O Senhor está preocupado com o que nós fazemos. Por isso ele vai expor a conduta dos fariseus. O que eles faziam? Eles eram hipócritas, porque eles se achavam donos do reino, se sentavam na cadeira de Moisés, mas eles mesmos estavam fechando a porta para o reino. Nem eles entravam e nem deixavam os outros entrar. Eram pedras de tropeço. Faziam o povo tropeçar. E nós vamos ver por quê, irmãos. No capítulo 10, versículo 7 de Mateus. Como que o Senhor ensinou os discípulos a pregarem quando ele comissionou os discípulos? À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. A preocupação do Senhor era sempre o reino. E ele estava preocupado, porque os fariseus estavam fechando a porta para o povo. Nem eles entravam, nem deixavam o povo entrar no reino. Capítulo 18, versículo 3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes,
e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa era sempre a preocupação do Senhor. A nossa entrada no reino dos céus. A Aline perguntou aqui, como que os fariseus impediam a entrada dos outros no reino, né? Vamos chegar lá. Capítulo 19, versículo 14 de Mateus. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o Senhor estava sempre preocupado com a nossa entrada no reino. Porque Ele vai reinar, irmãos. É certo que o Senhor vai reinar durante 1000 anos. Porque Ele venceu o inimigo na cruz. Então, Ele tem o direito de reinar. Mas Ele não quer reinar sozinho. Ele quer que nós reinemos com Ele. Essa era sempre a preocupação do Senhor. E é até hoje, irmãos. Que nós reinemos com Ele. O Senhor não quer reinar sozinho, né? Mas o Senhor chamava os fariseus de hipócritas. O que é um hipócrita, irmãos? O que é uma pessoa hipócrita? É um ator. É uma pessoa falsa. Mas em termos religiosos, o que é um hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem e finge que tem. E pior, tira proveito disso. Vou repetir aqui para os irmãos o que é um hipócrita nesse contexto. Hipócrita é aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, mas não tem e finge que tem. E pior, tira proveito disso. Esses eram os fariseus, irmãos. Então, em primeiro lugar, os falsos mestres, falsos pastores, o Senhor ele vai condenar esses hipócritas porque eles não entram e ainda impedem as pessoas de entrar no reino. O que os fariseus faziam? Sempre que o povo chegava lá para os fariseus, para as autoridades, aqui, o Senhor fez esse milagre, esse. Ele não é o Messias? O povo ia perguntar para os fariseus, para as autoridades. O que as autoridades faziam, Kátia? Desencorajavam o povo a não crer no Senhor. Não, isso aí nada. Isso aí é... Ele expulsa os demônios por Beelzebu. Pela autoridade de Beelzebu. É isso que eles faziam. Assim eles estavam fechando a porta do reino para o povo. Eles impediam o povo de crer no Senhor. Eles mentiam por quê? Porque eles viam ali que a autoridade deles estava sendo rechaçada pelo Senhor. O Senhor estava tirando a autoridade que eles tinham com o povo. Então eles tinham que fazer qualquer coisa, né? Até mentir, até inventar. Né? Descredibilizando o Senhor para que o povo não cresça no Senhor. E assim eles estavam fazendo o quê, Kátia? Fechando a porta do reino. Nem eles entravam e nem deixavam os outros entrar. Isso no tempo dos fariseus, no tempo de Jesus. E hoje? Então isso é graça. Além da pessoa não ir fingir que é uma falsa realidade, Sim. ainda induz as pessoas a errar. Tem um irmão do passado que fala assim, H. Robertson, ele fala o seguinte, é uma tragédia pensar que os pregadores e ensinadores do reino de Deus podem trancar a porta para os que desejam entrar. Esses porteiros do reino batem a porta na cara das pessoas, estando eles mesmos do lado de fora, onde permanecerão. Escondem a chave para impedir que outros entrem. Eles estão de fora e impedem as pessoas de entrar. É claro que eles fazem isso por interesse, né? Como nós vimos aqui, o que é um hipócrita? É aquele que não tem um relacionamento com Deus, finge que tem, não tendo, e ainda tira proveito disso. Que proveito é esse, irmãos? Com certeza proveito material, né? Então, hoje em dia, irmãos, como é que um falso mestre, um falso líder pode fechar a porta do reino? De muitas maneiras, irmãos. De muitas formas. Existem inúmeras formas de você fechar a porta do reino para as pessoas. Podem imaginar e citar aí, irmãos, algumas formas. Doutrinas erradas. Doutrinas erradas? Né? Que tipo de doutrina? Aqui não é a dos apóstolos. Doutrina dos homens. Né? Podemos citar várias, né, Roberto? Para de sofrer. Parem de sofrer. Né? Não pregam Cristo, pregam, parem de sofrer. Pregam cura, pregam prosperidade. Estão fechando a porta do reino, irmãos. Não entram, porque eles mesmos não querem entrar, eles querem desfrutar na presente era
dos prazeres desse mundo, né? E também impedem as pessoas de entrar no reino. Fariseus, escribas, hipócritas. Fecham a porta do reino, vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Eles envolvem o povo com curas, benefícios materiais, unções, campanhas de vitória, mas as pessoas não se arrependem nem creem em Jesus. Cristo e mais alguma coisa. Cristo somente não é suficiente. Eles usam Cristo, Usam mais alguma coisa. né? Cristo, mas tem mais uma coisinha aqui. Você precisa de Cristo, mas tem mais uma coisa. Então, Cristo para ele não é suficiente. Ou por aí. Uma água que vem lá do Rio Jordão, né? Tem umas coisas que dá para entender, né? O cara conhece a palavra, conhece as consequências daquilo que eles estão fazendo e fazem. Sim. E eles então não crê que vai acontecer isso. Ele não crê na justiça de Deus. Se cresce, não faria isso, teria temor. Mas quando você não crê na verdade, o Senhor mesmo permite o espírito do erro. Está lá em Tessalonicenses. Quando a pessoa não acolhe a verdade, então o Senhor agora fala, agora você vai receber o espírito de engano. Entendeu? Sim. Porque não crê na verdade, não crê no que você falou agora, nos ensinamentos dos apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor mesmo manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, que já estão com a mente e a consciência cauterizada. Sim. Porque assim, a gente enxerga que o desejo do povo também é o mesmo desejo do falso mestre. Eles têm o mesmo desejo, né? Desfrute material nessa era presente, né? Então, eles são enganados por causa da sua própria concupiscência. Né? Tá respondida a pergunta? Como que os falsos mestres fecham a porta, né? Então, voltando aqui, irmãos, a Mateus capítulo 23, na verdade, avançando um pouquinho para Romanos capítulo 2, nesse mesmo primeiro ai, né, do versículo 13 de Mateus, vamos aqui a Romanos capítulo 2. Já vi que a gente não vai terminar os 8 ais hoje, né? Mas vamos até onde isso permitir. Capítulo 2 de Romanos, versículo 17. Porque Paulo ele vai falar justamente desses judeus, né? Que se achavam conhecedores da lei, se achavam autoridades. Eles se achavam o quê, Nélio? Guias do povo. Então ele vai falar assim no versículo 17, né? Capítulo 2, versículo 17. Paulo falando dos judeus, né? Ele fala assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizeis que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os irmãos percebem uma certa ironia de Paulo nessas falas? Os irmãos conseguiram perceber uma ironia? Vocês que se julgam instrutores, né, conhecedores de Deus, vocês que se julgam guias dos cegos, vocês que se julgam mestres de crianças, não percebem certa ironia de Paulo? Porque a Bíblia, irmãos, tem muita ironia. O Senhor trabalhava com ironia, Paulo trabalhava com ironia, por quê? Porque os judeus se achavam os tais, né? Vocês que se acham guias dos cegos, eles eram guias não dos cegos, irmãos. Eles eram guias cegos.
Eles mesmos eram cegos e se achavam guias dos cegos. Porque para eles, os gentios, um cego guiando o outro. Qual é o fim de um cego guiar outro cego, irmãos? Ambos vão cair no precipício, né? Então, olha o perigo, irmãos, de nós seguirmos certos mestres por aí, né? Ouvirmos certos guias, ainda mais hoje, irmãos. O que não falta é mensagem na internet, né? O que não falta é mestre querendo ensinar. Que nós continuemos, irmãos, na humildade, irmãos. Não querendo grandes coisas, né? Não buscando grandes coisas nesse mundo. Se você vê que uma pessoa ensinando, ele busca grandes coisas, né? A maneira como ele se veste, né? Aquele anel de ouro que a pessoa... Eu vejo, irmãos, muitos pregadores com aquele anelzão de ouro aqui assim, aquele relógio, né? Aquela roupa na beca, aquele cabelinho... Eu estou citando alguns que eu vejo na internet, né? Aquele cabelinho bem alinhado, aquele paletó, aquela forma de falar, né? Pulseira, relojão. Você já olhando para o camarada, só na aparência você já discerne, irmão. Não precisa comer o ovo todo para saber que ele está podre, né? Só pelo cheirinho, como falava o irmão Dino, você já percebe, irmãos. Né? Então que nós continuamos na simplicidade, na humildade. Porque o que mais o Senhor quer, irmãos, é que nós participemos do reino com Ele. Acho que vou seguir aqui com mais um ai, né? Para também deixar um tempo para os irmãos. O Senhor, prosseguindo aqui no versículo 14, é o segundo ai. E o Senhor vai falar o seguinte. Mateus capítulo 23, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, irmãos, o Senhor vai expor mais uma conduta hipócrita dos fariseus. Que conduta é essa? Eles devoravam a casa das viúvas, irmãos. Voltou para Mateus? Mateus capítulo 23, versículo 14. Eles devoravam as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Então, por isso, o Senhor vai condená-los em virtude da sua cobiça e por eles explorarem os mais fracos. Olha só o que eles faziam, irmãos. A expressão devorais as casas das viúvas significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas, explorando-as e tornando-as suas presas. E com que pretexto que eles faziam isso? Eles iam lá com uma aparência de santidade, fazendo longas orações. E aquela viúva, aquela pessoa mais fraca, como ela não tinha quem a defendesse, era muito mais fácil para esses hipócritas fariseus dominar sobre a vida dessas pessoas. Não, deixa que eu administre aqui para você. Faz assim, assim, assado. E para disfarçar a maldade do coração deles, o interesse hipócrita do coração deles, o que eles faziam? Prolongadas orações, né? Para esconder a perversidade do coração deles. Mas eles não sabiam, irmãos, em que eles estavam se metendo. Irmãos, mexer com uma viúva, irmãos, é algo gravíssimo. Mexer com aqueles desamparados é algo gravíssimo aos olhos do Senhor. Vamos ver isso lá em Isaías, irmãos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos lá. O Senhor é o Senhor dos mais fracos, né? Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos ver com o que eles estavam se metendo, irmãos. Fala assim, ai dos que... Olha, ele começa com ai também, né? Assim como Mateus, o Senhor começou com ai. Aqui também Isaías começa com ai, né? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Já desde lá de trás,
Havia profecia com relação a isso. E essa era a conduta, Kátia, dos fariseus no tempo de Jesus. Eles exploravam as viúvas, tomavam conta dos bens das viúvas, né? E se escondiam por trás de um manto de santidade. Vamos lá a Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 22, versículo 22. Fala assim: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Então Moisés já alertava o povo. Ó, viúva e órfão, vigia, tá? Vigia, porque se você tocar neles, se você negar a justiça a eles, quem é que vai defendê-los, irmãos? Senhor. Deus é o juiz das viúvas, sabia? O Senhor é juiz das viúvas. Ele fala que não entendeu. Fala. De algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamar. E vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Olha só. Né? O Senhor faz um alerta e traz um juízo. Se você mexer com a viúva e com os órfãos. Vamos lá, Provérbios, capítulo 15, versículo 15, irmão. Perdão, é Provérbios 15, 25. Fala assim: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Então não adianta, irmãos. O Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Não mexa com a viúva, não mexa com os órfãos. E o que os fariseus faziam? Eles devoravam a casa das viúvas. Vamos lá, Salmos, capítulo 68. Salmo 68, versículo 5. Quem pode ler? Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Então não pensemos que o Senhor está lá no alto e não está vendo esses falsos mestres explorarem os mais fracos. Venda seu carro, venda sua casa, deposite aqui no altar, o Senhor vai dobrar os seus bens, né? Se você não faz isso, você não tem fé. Não é isso que se prega por aí, irmãos. Dê o seu tudo. Aí vai lá, a pessoa viúva, não tem nada, claro, explorada por esses falsos mestres, né? Constrangida por esses falsos mestres, porque eles constrangem. Eles constrangem as pessoas, né? Eles devoram as casas. Sim, pô. A pessoa fica sem nada se deixar, irmão. Mas Deus, ele é juiz das viúvas e pai dos órfãos, irmãos. E o pior, irmãos, por que o juízo sobre esses vai ser dobrado? Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Por quê? Porque eles se disfarçavam por meio de longas orações, irmãos. Olha só a hipocrisia. É isso. Por isso que a palavra do Senhor era difamada entre os gentios por causa desses judeus que viviam dessa maneira, né? Então, irmãos, não sejamos inocentes. Não sejamos enganados por quem ora bem, irmãos. Por quem tem eloquência nas orações. Muitas vezes as pessoas são enganadas. Não, aquele irmão ora muito bem. Puxa, o irmão orando é poderoso. Não nos enganemos, irmãos. Né? Tenhamos um espírito de discernimento, irmãos. Para discernir o espírito que está por trás. Porque muitas vezes vem o irmão, né? Com aquela falsa santidade, orando bem, eloquente, mas a gente percebe que a intenção por detrás é ganhar um qualquer, irmãos. É ganhar um trocado. Não que os irmãos não façam jus a uma... Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas a gente tem que ver a intenção do irmão por trás. Uma intenção financeira, uma intenção material. Então a gente tem que ver se isso é feito por amor, para ajudar, e por isso o irmão é digno de honra, ou se o irmão faz aquilo com uma segunda intenção. A gente percebe um coração ganancioso, irmãos.
Para isso nós temos que ter discernimento. Não ser guiado por vista. Ah, que o irmão ora, que o irmão é eloquente. Então, não é por aí. Vamos discernir os espíritos. Porque no meio do povo de Deus, irmãos, há também lobos, né? Surgirão lobos no vosso meio, que não pouparão o rebanho, né? Claro, temos que ter misericórdia dos irmãos, temos que ajudar os irmãos, mas sempre debaixo de um princípio, né? Sempre debaixo de um princípio e não ser enredado só por um falar eloquente, por uma aparente santidade, porque é isso que os fariseus faziam. Eles tinham uma aparência externa, como nós vamos ver aqui mais para frente. O Senhor vai chamar eles de quê? Sepulcros caiados. Por fora tem uma aparência, mas internamente, por dentro, eles são como aqueles sepulcros caiados, né? Só tem podridão. Não tem uma verdadeira santidade, né? Então que nós possamos, irmãos, ter olhos espirituais, né? E por isso eles receberão um grau maior de juízo, porque exploram os indefesos e se utilizam de uma falsa santidade para isso. Mas, irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Muito mais quando se mexe com uma viúva, irmãos. Imagina uma viúva, um órfão, fraco, indefeso, e essas pessoas com uma má intenção, com uma ganância material, explorando, né? O Senhor não vai deixar isso por menos, né? Não vai deixar isso barato, né? Então o Senhor aqui está fazendo o quê, irmãos? Expondo a conduta dos fariseus e a sua hipocrisia. Que nós estejamos alertas, irmãos. Porque isso também acontece no nosso meio. Isso acontece entre nós. E muito. Hipocrisia, uma aparência de santidade para angariar lucro material, né? Que nós possamos ter um coração humilde, um coração que possa discernir esses espíritos enganadores no meio do povo de Deus e caminhar segundo princípios. Ajudar quem precisa ser ajudado, porque temos irmãos de necessidade no nosso meio, mas que isso não seja o desejo do coração do irmão. Somente desfrutar de algo material e para isso usa um manto de santidade, né? Então que o Senhor possa nos ajudar. Eu vou encerrar por aqui. São 9h36, vou deixar um tempinho para os irmãos, para não ficar mais tarde também para a nossa ida para Bangu, né? Nossa ida para Realengo. Amém? Na próxima reunião a gente continua aí com o terceiro ai, quando o Senhor fala que eles percorriam, né, a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, esse prosélito era 2 vezes mais filho do inferno do que ele mesmo, né? Então a gente vai desenvolvendo isso aí ao longo das reuniões. Amém, irmãos?